A gente recebe agora o Adalto Lima, que é economista da Westner Asset, chegando aqui na BMC News, na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, Adalto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Adalto, eu já começo, inclusive, querendo entender um pouco também da sua leitura sobre estas falas de Roberto Campos Neto. Tem aí toda uma grande expectativa, inclusive, para o encontro dele com o presidente Lula mais tarde, né? E hoje aí, neste momento, ele traz aí pontos importantes dentro deste esclarecimento lá na Câmara. E essa questão, né, ele fala o seguinte, primeiro, são vários pontos aqui que a gente pode repercutir, mas queria entender quando ele fala o mercado tem errado bastante as previsões de crescimento do Brasil, né, e acredita que agora, né, com as reformas, essas previsões estejam, então, sendo revisadas para cima. Ele ainda falou também do pouso suave, trazer a inflação para baixo com o menor custo para a sociedade. Citou que o Brasil trouxe a inflação, que estava em 8,7 pontos, o país teve a maior queda da inflação com um custo de crescimento mais baixo. Queria entender também um pouquinho da sua leitura sobre estas falas de Roberto Campos Neto. É verdade, acho que esse ponto sobre o crescimento tem sido uma surpresa, acho que desde o início da pandemia, né, 2020, esperava uma queda, maior do que efetivamente aconteceu. Depois, nos últimos anos, né, a recuperação tem sido mais rápida e esse ano teve uma surpresa muito grande. As expectativas eram em torno de 1%, 1,5%, hoje estão mais na casa de 3% de crescimento para esse ano, né? E aí, acho que até um ponto que foi levantado na ata ontem, né, o debate interno do Banco Central, entender o que tem levado a esse erro de previsão, essa surpresa de crescimento, e acho que não só dos analistas, mas do próprio Banco Central e do governo, de forma geral, teve uma surpresa muito grande de crescimento. Eles levantam alguns pontos, né, eu vejo assim que uma parte é um choque positivo de uma oferta muito maior na parte agrícola, o crescimento da safra foi maior do que se esperava e que se imaginava. Um segundo ponto, aí já assim é uma questão que merece mais cautela do Banco Central numa análise sobre o quadro inflacionário, que é você vem de uma sequência de impulsos fiscais muito fortes desde a pandemia, né? Você teve a adoção daquele auxílio emergencial abrangente, né? Então isso segurou a queda do PIB em 2020, foi mantido em parte em 2021, e desde o ano passado nós tivemos aquela PEC da eleição, né, que como foi conhecida, que aumentou o valor do auxílio emergencial, que hoje é chamado Auxílio Brasil, que hoje é chamado Bolsa Família, novamente, para R$600, e isso tem efeito, sim, sobre a demanda, né? Se a gente olha o PIB do segundo TRI, agora surpreendeu muito por um crescimento da demanda privada, do consumo das famílias, muito mais do que simplesmente olhar a oferta, teria tido uma resposta muito maior. E isso causa assim, um pouco de preocupação, né? Porque ao mesmo tempo que a surpresa do crescimento vem, o desemprego segue em queda. Então, dá para averiguar que boa parte desse crescimento maior vem sendo com a utilização maior de fatores, portanto, não dá para olhar ali e falar assim, a produtividade no Brasil voltou a crescer, está acelerando. Eu até acho que as reformas ali, principalmente do governo Temer, como a reforma trabalhista, pode ter melhorado um pouco ou começar a gerar efeitos positivos sobre a produtividade, a lags, né, demora para esses efeitos de reformas estruturais baterem na economia. Então isso elevaria um pouco o potencial de crescimento, mas eu acho que uma boa parcela da surpresa de crescimento nos últimos anos tem sido por uma expansão de demanda, e eu vejo essa expansão de demanda muito ligada aos impulsos fiscais.
O Adalto, inclusive, né, nesta ata ontem, até no comunicado, e a ata vem reforçando, né, aquela questão do fiscal, uma preocupação ali que volta no radar do Banco Central, inclusive, para harmonizar, né, tanto política fiscal quanto política monetária. O Campos Neto ele também falou ali justamente que é importante persistir nessa meta fiscal, que esse é o caminho, mesmo que ela não seja cumprida 100%, os agentes do mercado, então, percebem que está sendo feito um esforço, né, para se alcançar. A gente tem até aqui uma outra matéria que a gente trouxe mais cedo, no qual a equipe ali, o governo estaria ignorando o fisco, né, prevendo receitas incertas. O orçamento de 2024 estaria contando com uma receita de 35 bilhões de reais, que são questionadas, inclusive, pelos técnicos da área de arrecadação. Acho que o mercado tem colocado muito ceticismo, inclusive, nesta questão do arcabouço, do déficit em si, né, em 2024, principalmente porque tem ali, segundo especialistas em contas públicas, contas de receitas superestimadas e contas de despesas subestimadas. Então, né, traz ainda muito mais, talvez uma falta de clareza, de transparência nesses números, o que de fato o governo vai conseguir, de alguma forma, alcançar esse déficit. Essa é uma grande discussão, né? Quando o próprio Campos Neto fala, mesmo que não seja cumprida, os agentes do mercado vão perceber um esforço sendo feito. Eu queria entender um pouco da sua percepção em relação a isso, né? O que pesa mais, né? Tentar fazer de fato esse esforço, mesmo não alcançando esse déficit zero, ou não, ou trazer aí justamente o que o mercado já teria precificado, o que é menos danoso de fato, não alcançar esta meta, né? Mas fazer aí algum tipo de movimento para buscá-la, ou realmente isso poderia trazer até uma desancoragem ali maior com o fiscal? Eu acho que essa é uma grande pergunta. Eu acho que a questão principal você fez, na PEC de transição, se aumentou, expandiu os gastos de uma forma assim, excessiva, né? Então, os gastos vêm crescendo numa velocidade muito forte esse ano, tanto por aumento de programas sociais, como aumento de funcionalismo, mas outras despesas também crescendo de forma bastante significativa. Então, você jogou o nível de despesa para um patamar não condizente com o nível de tributação que você tem no país, para tentar entregar um primário perto de zero, que é a meta de 2024, né? E aí a briga fica sendo: eu vou aumentar a carga tributária, tem toda essa discussão do que foi mandado, o que vai aprovar, o que não vai aprovar, o que é factível, o que está superestimado, e há uma certa frustração que em momento algum se trabalha com um controle maior das despesas, né? E para 24, inclusive, o arcabouço abriu uma brecha de você crescer a despesa muito mais que ela poderia crescer se a regra do arcabouço já valesse para o orçamento de 24. Então, ou seja, você cresceu muito a despesa esse ano e já se comprometeu a crescer muito a despesa em 2024. E aí vem a discussão: tá bom, não vai conseguir cumprir a meta, mas tem o arcabouço, não é que nem a regra do teto, que você tem limitação de crescimento de despesas. A regra vai fazer punições em 25, mas principalmente em 26. Né? A discussão que tem hoje, eu acho que assim, tem uma parcela do Congresso e dentro do governo, da ala política, que defende mudar já a meta do ano que vem, né? Agora, na própria discussão do orçamento, no projeto de lei orçamentária. Com isso, você facilitaria e teria menos sanções para 26. Né? Eu acho que essa é a pior solução, né? Apesar de ficar mais factível, mostra que não há nenhum desejo de realmente tratar a questão fiscal de uma forma mais séria, de você colocar limites na expansão de gastos e tentar melhorar alguma coisa a arrecadação. Acho que se você deixar para o ano que vem, aí vem aquela discussão. Na revisão bimestral, provavelmente, que é feita ali em fevereiro, em março, vai ficar claro que não tem como a Receita para acompanhar as despesas, e dado que você tem uma meta de primário, você teria que fazer o contingenciamento. Eu acho que se você ali mostrar que quer fazer um contingenciamento, ajuda, melhora um pouco a perspectiva. Você fala: olha, então vão atuar também uma parte nas despesas. É claro que há sempre uma desconfiança, contingenciar 50 bilhões, 60 bilhões, que seria o máximo que poderia contingenciar,
praticamente separa toda a máquina pública, né? Então, vai gerar desconfiança que não vão conseguir fazer, mas pelo menos estão tentando manter as regras fiscais estabelecidas, né? Agora, se chegar lá, você não quer contingenciar e mudar a meta, também vai ser muito ruim. Então, acho que o grande problema é uma inconsistência intertemporal desse processo. Você alavancou as despesas no último ano e nesse, né, jogando para um patamar muito elevado, que a receita dificilmente consegue chegar sem um grande aumento de carga tributária. Aí você pode fazer a semântica que você quiser, não é aumento de carga, eu vou cobrar de quem não pagar. Efetivamente você vai aumentar a carga. Não estou nem caindo no juízo de valor, se isso é correto, ou se deveria sim tributar isso ou aquilo. A questão é, você aumenta a carga tributária, isso tem efeitos sobre crescimento econômico no médio e longo prazo. Então, acho que o grande debate aqui é por que não pensar em tentar dimensionar um pouco mais o crescimento de despesa. Fora outros problemas que tem, como você acabou com a regra do teto, volta a regra de mínimos, né, com educação e saúde baseada em arrecadação. Então, como que você vai conseguir colocar essas despesas dentro de um arcabouço que limita o crescimento da despesa? Então, são várias falhas que ainda existem, que precisam ser endereçadas, e quanto antes, melhor. Adalto, muito bom dia. É Felipe Nascimento que está falando agora. Parece que a questão fiscal é o que tem movido aí as expectativas do mercado. A gente falou bastante sobre essa situação aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também está bastante forte essa discussão, até mesmo toda a movimentação que a gente tem visto lá na curva de juro, né? Inclusive aquela inversão da curva, né? Com a ponta mais curta, mais alta do que a ponta mais longa. Essa discussão também tem trazido bastante movimentos para o nosso mercado, principalmente num momento em que o fluxo, né, acaba ficando menor aqui para o Brasil, com as taxas mais altas por lá. Queria entender a sua visão, porque a gente fala bastante de Brasil, fala de cenário doméstico, fala desse ambiente de corte de juros fiscal, todos os riscos e possibilidades para a gente ter um ambiente mais benigno para o nosso mercado, para a nossa bolsa. Mas o externo está pesando tanto quanto ou até mais do que o cenário doméstico aqui. Como que está essa proporção na sua visão? E se as questões por lá, elas podem demorar um pouco mais para se resolverem e isso continuar pesando ou pesar ainda mais nessa dinâmica do nosso mercado? Eu dou um peso muito grande. Eu acho que a grande parte da melhora que a gente teve ali do início do ano para até julho e da piora de agosto para cá, para mim é muito o cenário externo. Você teve uma percepção no início do ano no cenário internacional que com aquela crise dos bancos o Fed seria mais cauteloso com taxa de juros, a taxa de juros não subiria tanto, o 10 anos recuou fortemente ali para perto de 3,20, 3,30, e isso acaba influenciando positivamente a questão de fluxos para o Brasil. Claro, quando você toma algumas medidas, não muda a regra do tenta condicionar a questão fiscal, eu acho que ainda tem muito a ser feito na parte fiscal, você volta para o jogo, né? Inclusive, a própria autonomia do Banco Central foi mantida pelo Congresso, né? Acho que vale ressaltar, o Congresso não deu brechas para se discutir a autonomia do Banco Central. Isso também foi um fator bastante favorável, né? Países, o próprio Roberto Campos estava fazendo a apresentação como Argentina e Turquia, que modificaram as regras ali de inflação, de Banco Central, tudo, o custo que isso está acontecendo. A hora que você fez isso, você volta para o jogo num mercado mais favorável. Acho que desde agosto reacendeu uma preocupação que se tem nos Estados Unidos com a dinâmica fiscal de lá, somado a um crescimento ainda forte que gera uma insegurança sobre a convergência de inflação, portanto, começa a se trabalhar com uma perspectiva de Fed não só subindo, mas mantendo a taxa de juros curta mais tempo num patamar elevado, né? E
E aí, agora em agosto, você começa a ver a taxa longa de juros americana, apesar de você falou estar invertida, ela subiu bastante, né? Até o movimento mais recente é de uma subida da parte longa e a curta mexendo menos, né? Ou quase não mudando. Então, essa preocupação acho que está sendo dominante, né? Na recente deterioração da taxa de câmbio, a própria curva de juros local e a bolsa, né? É claro, assim, que se você não fizer a coisa certa aqui dentro, você vai piorar esse quadro, né? Se você fizer a coisa certa, pode ser que você minimize, mas é difícil achar que o Brasil se descola, vai ter uma relação ou negativa, né, com uma piora do quadro global. Eu acho que acaba afetando os mercados, é muito difícil separar e está sendo muito forte. Eu acho que esse ponto porque tem várias discussões acontecendo nos Estados Unidos que passam, além da questão fiscal, passa também pela qual é a taxa de juros neutra nos Estados Unidos, se ela subiu bastante, e como isso afeta daqui para frente os mercados de lá e daqui. Você tem uma discussão do term premium, né, do prêmio para posições que os investidores querem, para posições mais longas, né, investirem em treasuries de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, tudo isso somado tem feito essa volatilidade, uma piora forte dos mercados. Pois é. O Adalto, tem até... A gente tem comentado aqui, né, e eu queria ouvir sua opinião sobre o que... sobre uma dinâmica que poderia ser até pior, né? Quando a gente fala dessa inversão da curva. Não necessariamente ela voltar ao normal com a ponta longa caindo, mas com a ponta curta caindo, mas com a ponta longa subindo, né? E aí o juro ficando mais alto ainda por um tempo maior, deteriorando todo esse cenário e trazendo essa dinâmica pior ainda, trazendo inclusive essas incertezas ainda maiores. É possível que isso aconteça nessa estabilização da curva, né? Nessa volta da curva para o seu normal, a ponta longa subir mais do que, de repente, a ponta curta cair? Isso seria o pior do cenário que poderia acontecer? Eu acho que esse é um cenário ruim, né? Porque você começa a questionar quais as taxas que vão prevalecer no mundo daqui para frente. É um cenário de juros mais altos por muito mais tempo, traz imagina, o retorno de bolsa esperado é muito menor, né? Traz a valor presente numa taxa de desconto muito mais elevada. A parte curta, eu acho que o Fed meio que chegou ali, talvez suba mais 25, mas eu vou manter por um tempo prolongado. Ao longo de 24, a gente vai ver a taxa parada e depois, provavelmente no segundo semestre, um espaço para queda. Isso vai estar atrelado à própria recuo da atividade, o recuo da inflação. O tema que ganhou mais força, né, acho que desde agosto, vai além disso, né? Não é a questão do qual o juro neutro americano, será que a política monetária vai conseguir desacelerar a economia, trazer a inflação para baixo, o que está acontecendo que, mesmo com dados mais fracos que saíram, ou inflação um pouco melhor que saíram, a taxa de 10 anos continua subindo e deteriorando. Eu acho que essa é essa discussão que ganhou muita força. Eu acho que ela traz aí, sim, uma preocupação de um fiscal permanentemente pior nos Estados Unidos, né, no nível de endividamento e de déficits muito maiores, somado com uma mudança do perfil do comprador. Se você lembrar, assim, grandes compradores de treasuries, né, longas eram a China, a Rússia, tem o Japão, a Inglaterra, tudo são os países que compram para reservas, mas também tinha o Fed, né? O Fed comprava uma boa parcela desses títulos no mercado. E o Fed parou de comprar e agora ele está diminuindo o seu balanço. Então, hoje, os investidores que estão entrando, são players nesse mercado mais longo, são investidores mais sensíveis a risco de duration, de volatilidade de taxas longas, uma coisa que a gente meio que desacostumou durante ali a década passada, que foi um período de desalavancagem, com o Fed entrando fortemente e os países, de forma geral, comprando muito
muito títulos para aumentar suas reservas. Então, é esse tipo de debate que eu acho que está afetando muito a parte longa, né? Então, se o Fed for bem sucedido, a inflação começa a cair, a atividade desacelera, a perspectiva da parte curta, ou 2 anos, ali 5 anos, trabalhar mais perto do que seria o juro neutro, mesmo que ele tenha subido, não é que ele foi para 3%, 4%, talvez tenha ido para 1,5% juro real. Aí você fala, parte daqui, é um patamar mais alto, mas não tão alto. Agora, se o term premium continuar sendo um fator de risco, essa é uma insegurança que pode afetar mais o mercado até do que propriamente a taxa neutra de juros. Maravilha. Adalto, quero agradecer sua participação. Obrigado por estar aqui, obrigado por todas essas contribuições de análises muito importantes desse cenário que estamos vivendo atualmente. Volte sempre, um abraço para você, um ótimo dia. Obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui.